Boa tarde, galerinha. A gente vai falar hoje sobre as Convenções sobre Mudança do Clima, ou COP, as Conferências sobre as Partes. Ela foi assinada em 92 no Rio de Janeiro, na Eco 92, na Rio 92, como a gente já viu anteriormente, e ela foi assinada por 154 estados. Repare que estados está escrito com letra maiúscula, que significa países, tá? E uma organização de integração econômica regional. Então, a principal preocupação da Convenção sobre a Mudança do Clima era, diminuir a emissão de gases poluentes, tá? Estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que possa evitar uma interferência perigosa com o sistema climático, assegurar que a produção alimentar não seja ameaçada e possibilitar que o desenvolvimento econômico se dê de forma sustentável. Então, pessoal, esses objetivos a gente tem que lembrar que mesmo que o efeito estufa seja algo que ocorre naturalmente, tá? A interferência humana pode fazer com que ocorra aí o aquecimento global. E o aquecimento global gera diversos problemas para o meio ambiente. Tá? Então, nós temos que entender que essa convenção ela visava diminuir essa concentração de gases, permitindo que o efeito estufa aconteça de forma natural. Certo? Vamos lá. O primeiro encontro foi em 1997, em Kyoto, no Japão, conhecida como Conferência de Kyoto, em 97, que deu origem ao protocolo de mesmo nome, chamado Protocolo de Kyoto, no qual a maioria das nações concordou em reduzir as emissões de gases que ameaçam a camada de ozônio. Então, em Kyoto, a gente se lembra que foi assinado esse protocolo com o mesmo nome, Protocolo de Kyoto, o qual a maioria dos países concordavam em parar, ou melhor, diminuir a emissão de CFCs, que são os clorofluorcarbonos, gases estes que contribuem para a destruição da camada de ozônio. E a camada de ozônio é muito importante, por quê? Porque ela nos protege dos raios UVA e UVB, que é a ultravioleta do tipo A e ultravioleta do tipo B, que causam, diretamente ao ser humano queimaduras e câncer. E isso é muito perigoso. Então, diante da efetivação do Protocolo de Kyoto, metas de redução de gases foram implantadas, algo em torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. Então, não era para parar imediatamente. Essas metas elas visavam a redução, claro, porque senão impactariam a economia. Então, foram implantadas essas metas de 5,2% entre os anos de 2008 e de 2012, para não ocorrer também problemas na economia. Então, as metas de redução de gases elas não são homogêneas, a todos os países. Por quê? Porque existem países que poluem mais e países que poluem menos. Então, elas são estabelecidas de maneiras diferentes, na redução para os 38 países que mais emitem gases. Então, quer dizer, quem emite mais tem que reduzir percentuais maiores. Quem emite menos, reduzir percentuais menores. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ela não é homogênea. Tá? Inclusive, foi um grande problema porque os Estados Unidos, por exemplo, não aceitou de imediato essa situação, dizendo que ia prejudicar a economia estadunidense. Então, para que vocês entendam, quem emite mais gases deveriam aí cortar mais, quem emite menos. Então, o protocolo ainda prevê a diminuição da emissão de gases nos países que compõem a União Europeia em 8%, os Estados Unidos em 7% e o Japão em 6%. Países em franco desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, Índia e principalmente China, não receberam metas de redução pelo menos momentaneamente, tá? Inclusive por conta da baixa emissão de gases que eles fazem, que eles produzem. Então, quer dizer, quanto menos desenvolvido o país, menos gases ele vai emitir, porque ele tem baixa industrialização. Inclusive, a gente tem os créditos de carbono. Quanto mais um país tem preservado as suas florestas e tudo mais, ele tem créditos de carbono, em que ele pode aí emitir um pouco de gases a mais. E quando ele não utiliza, ele pode vender esses créditos de carbono para países que emitem esses gases do efeito estufa. Então, as metas estão sendo atingidas? Olha, o total de emissão de dióxido de carbono caiu 3% entre 1990 e 2000.
A queda aconteceu principalmente por causa do declínio econômico das ex-repúblicas soviéticas e mascarou um aumento de 8% nas emissões entre os países ricos. Segundo a organização, apenas 4 países da União Europeia têm chance de atingir as metas. Por que os Estados Unidos se retiraram do protocolo? Aí a gente vai começar esse problema. O presidente George Bush, se retirou das negociações sobre o protocolo em 2001, alegando que a sua implementação prejudicaria a economia do país. Então, o governo Bush considera o tratado fatalmente fracassado. Um dos argumentos é que não há exigências sobre os países em desenvolvimento para reduzirem suas emissões. Isso quer dizer que os países que estão em desenvolvimento, se eles tivessem que reduzir as emissões, eles não se desenvolveriam. Então eles têm acaba gerando essa situação que contribui para, infelizmente, um declínio muito grande aí do meio ambiente e talvez, de muitos e muitos ecossistemas. A gente tem o Rio+10, tá? Que depois aconteceu 10 anos depois, no período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002. Opa, melhor ainda, 20 anos depois, ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul. Dessa conferência participaram 189 países e esta deixou muita gente insatisfeita, pois não estabeleceu metas claras sobre o que precisava ser feito. E quando isso foi feito, não dava prazos. Foram discutidos 5 tópicos: água, saneamento, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. Mas infelizmente não deixava claro como eles conseguiriam alcançar isso, quais seriam as metas realmente a ser alcançadas, e gerou muita insatisfação, inclusive por conta dessa situação de países que infelizmente não aceitam, não acatam as decisões, outros que questionam. Então acaba ficando muito difícil a gente chegar aí a um acerto para que todos consigam ter aí, de fato, uma satisfação em participar dos programas. Então, já no Rio+20, que é o nome dado à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012 e participaram líderes dos 193 países que fazem parte da ONU. Tá? Então, essa conferência, a Rio+20, ela foi sobre desenvolvimento sustentável. Então, é se desenvolver sem maltratarem a natureza. Poder desenvolver de maneira sustentável. O que é isso? É você utilizar a natureza a seu próprio favor, evitando assim desmatamento, queimada, entre outras coisas. Então, o desenvolvimento sustentável hoje, ele é imprescindível para que as gerações futuras possam se aproveitar também da natureza a qual nós estamos aproveitando hoje. Então, é muito importante que os países que participaram e que realmente vê no desenvolvimento sustentável uma forma de desenvolver-se economicamente sem agredir a natureza. Então isso é muito importante. Tá? Então o objetivo da Rio+20 foi renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável do planeta Terra. Foi, portanto, uma segunda etapa da Cúpula da Terra, que ocorreu, que foi a Eco 92, que já havia ocorrido há 20 anos atrás na cidade do Rio de Janeiro e havia inserido esse contexto de desenvolvimento sustentável para que houvesse aí uma preservação do meio ambiente. Os principais temas debatidos foram balanço do que foi feito nos últimos 20 anos em relação ao meio ambiente, a importância e os processos da economia verde, as ações para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta, maneiras de eliminar a pobreza e a governança internacional no campo do desenvolvimento sustentável. Ok? Então, todas essas situações estão relacionadas diretamente ao plano de desenvolvimento sem agressão direta à natureza. E isso é muito importante. Tá? Os resultados da Rio+20 não foi o esperado, porque, como eu já disse anteriormente, os impasses sempre são muito, principalmente entre os interesses de países desenvolvidos e em desenvolvimento, acabaram por frustrar as expectativas para o desenvolvimento sustentável do planeta. O documento final apresenta várias intenções e joga para os próximos anos a definição de medidas práticas para garantir a proteção do meio ambiente. Muitos analistas disseram que a crise econômica mundial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, prejudicou as negociações e as tomadas de decisões práticas.
E se nada for feito no final das contas, dentro de 50 anos nós vamos entrar num colapso, né, da própria natureza, o que pode acarretar aí sérias consequências ao ser humano. Então as pessoas têm que entender que está na hora de parar de pensar em dinheiro e pensar na vida. Porque infelizmente, enquanto isso não for feito, a gente corre sério risco.